Galera, hoje eu vim falar com vocês sobre um assunto muito importante, né, que é a forma correta de tirar medidas, né? Vejam, muita gente não dá importância vamos dizer assim, a esse passo da modelagem. E esse é o passo mais importante da modelagem, vamos dizer assim, o passo inicial e o mais importante. Por quê? Se eu errar qualquer coisa aqui, eu erro todo o restante. Não importa que eu faça um molde base bem feito, não importa que eu faça uma modelagem bem feita, seguindo todo o passo a passo corretamente, vai errar. Por quê? Porque errou na medida. Então, se eu errar uma altura, vou errar no meu molde base. E daí pra frente eu erro tudo. Então, gente, muito cuidado na hora de tirar a medida. Dê importância a esse passo, porque é um passo, como eu falei, muito importante, tá bom? Vamos começar? Nós vamos precisar das seguintes medidas. Nós vamos precisar da altura frente. O que é a altura frente? A altura da cintura, né? Então, de onde eu tiro a altura da cintura? Gente, eu já mostrei aqui para vocês vão descendo aqui, ó, por trás da orelha, você vai seguindo esse ponto, vai chegar um momento aqui, ó, que chega uma partezinha mais alta. Daí é de onde eu vou colocar a minha fita e vou medir a altura frente e automaticamente vou medir do mesmo ponto a altura costas. A altura frente e costas é fundamental para que você decida, né, qual molde base você vai precisar elaborar, qual pence você vai utilizar. Então essas alturas são importantíssimas, né? Verificar o tamanho do busto, isso também é um passo muito importante. Então nas aulas, né, de molde base personalizado, eu mostro para vocês como fazer, né, vamos dizer assim, essas acomodações. Aí, como é, Paula, que eu vou acertar nessa medida aqui? Você vai ter que acertar primeiramente a altura da tua cintura, a altura correta. Eu vou levantar aqui, eu coloquei essa blusinha de propósito porque ela é mais básica e fácil de tirar. Outra questão, veja que eu tô com um short jeans. É correto eu tirar medidas com um short jeans? Não é correto, tá? Que eu tô mostrando para vocês porque eu não vou utilizar dessas medidas, eu só estou utilizando uma questão didática, né? Mas quando você for pedir para tua cliente vier para tirar medidas, pede para vir com uma leg, uma roupa o mais fina possível para que você consiga ter exatidão nas medidas. Então, essa também é uma dica. Paulo, como é que eu vou saber que a minha cintura é um umbigo? O umbigo é parâmetro para saber que a altura da minha cintura não é parâmetro, tá? Então você vai fazer da seguinte forma, olha, nossa cintura, aqui eu tô com um elástico, né? Você vai pegar aqui, ó, aqui nós temos a nossa última costela e em seguida nós temos embaixo o osso do quadril. Na metade desses dois pontos está a nossa cintura, tá? Então você vai pegar essa metade aqui, do outro lado a mesma coisa e vai posicionar. O ideal, gente, esse elástico aqui é até fino, tá? O ideal é que fosse um pouquinho mais grosso. Para quê? Para que ele não fique enrolando. Então, Paula, amarra um cordão. Tá correto? Eu não arrisco, porque o cordão pode rolar um pouquinho e 1 centímetro que ele rolar, você pode ter problema na tua modelagem, tá? Então, melhor usar um elástico que não role, tá? E se for no tamanho plus size, aí que precisa realmente, porque de modo geral fica rolando, então cuidado. Vai posicionar ele aqui, vai verificar se as alturas, aqui eu não tô com espelho, mas se você tá fazendo você mesmo suas medidas, você vai tirar aqui a medida observando se está da mesma altura frente e costas, posicionado certinho, e só então você tira a altura frente, como eu mostrei, e a altura costas do mesmo ponto, porque se você errar nisso aqui, as suas costas podem ficar com sobra de tecido, a frente idem, né? Problema de cavo, então cuidado com isso. Essa é uma medida. Outra medida de altura que a gente precisa, do mesmo ponto aqui, eu tiro a altura do ponto do busto, que ele vai desse mesmo ponto que eu mostrei para vocês, a altura frente, até o ponto do busto, ou seja, o nosso bico do peito, vamos falar assim, tá? Então você vai tirar dessa maneira, é uma outra altura que a gente necessita. Próxima medida que você vai precisar, nós vamos precisar da altura do quadril. E o quadril, igualmente, gente, você vai tomar o cuidado de colocar um elástico mais largo, né? Não deixa esse elástico frouxo, mas também não deixa tão apertado. Então cuidado com a questão do elástico também não ficar muito apertado. E aí você vai buscar seu quadril. Onde é que fica o nosso quadril? O nosso quadril é a parte maior
realmente aqui a mais alta, vamos dizer assim. Então você pode utilizar a sua fita, veja que aqui esse short me impede de fazer isso. Mas você vai descendo, 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 até que chegue ao ponto mais alto. A partir do momento que se eu descer mais essa fita, ela afrouxar e cair, né? Quer dizer que eu já passei do ponto mais largo. Se eu baixar mais e ela continuar ainda abrindo, ó, abrindo assim, quer dizer que o quadril ainda não está naquele ponto. Então você vai baixando e medir o quadril. É importante que você acerte também a altura do teu quadril, tá? E aí você vai medir da cintura até o quadril quanto você tem de altura de quadril. Ao mesmo tempo, você vai medir a circunferência do teu quadril, que é esse ponto, né, que você achou. Você vai medir a circunferência da cintura, sempre observando se na parte das costas e na parte da frente está na mesma altura. E você vai, o que você vai fazer? Vai colocar folga para isso? Não coloca folga, você vai colocar as suas medidas ou a medida da sua cliente exata, tá? Você não vai aplicar folga, até porque a gente não sabe se o modelo que a gente vai fazer tem folga ou não, tá? Isso, interpretação de modelagem é um outro passo. O busto, a mesma coisa, você vai aqui atrás, ó. Na parte de trás tem que ficar igual com o bico do peito, né? Aqui, ó. Você vai medindo, claro que aqui eu não estou conseguindo visualizar, então eu não sei se atrás está certo. O ideal, a melhor coisa, é que outra pessoa tire suas medidas, né? Você pode até ficar em frente a um espelho orientando ela a fazer essas medidas, mas o ideal é que outra pessoa tire. Mas se você não tiver essa opção, fique em frente a um espelho e vai tirando você mesmo com cuidado suas medidas, tá bom? A parte mais difícil é a medida das costas, da altura das costas e a largura da cava-costas, né? Fora isso, é tranquilo tirar a própria medida. Falando nisso, nós vamos tirar a medida da cava-costas. Veja, a medida da cava-costas, gente, ela vem, olha, desse finalzinho aqui, ó, até o outro desse lado. Então, você vai medir realmente ali quanto tem. Aqui, ó, veja que eu não consigo medir eu mesma, mas é basicamente isso que você vai fazer com a fita e medir certinho. Paulo, precisa da medida cava-frente? Não precisa. Medida do ombro, você precisa? A medida do ombro, gente, você vai seguir a cava, olha. Aqui nós temos, veja, a minha cava tá aqui. Então eu vou medir a minha cava, ó. Vou indo até aqui. Tomar cuidado com isso, porque se eu botar muito para dentro, eu posso deixar minha cava apertada. Se eu botar muito para fora, uma cava folgada. Então, eu vou seguindo isso aqui. E onde finalizar, significa, ó, o final do meu ombro é esse aqui. E aí eu vou medir do outro lado a mesma coisa e vou fazer essa medida aqui assim, tá? Essa é a medida da largura do ombro. Paulo, eu preciso tirar a medida assim? Não precisa, tá? Na modelagem que eu utilizo, essas medidas são complementares, você não precisa tirar esse tipo de medida. Outra medida que nós utilizamos é o raio do busto. Normalmente a gente utiliza raio do busto não no molde base, mas sim na modelagem, né? Na hora de interpretação, principalmente de peças ajustadas. Então, do bico do peito aqui, você vai medir essa parte aqui, ó, do raio do busto. Cada pessoa tem um raio de busto diferente, tá? Pode ser um igual ao outro, mas de modo geral difere. Quando você vai medir aqui, só uma observação, a altura da frente, você não deve fazer esse, ó, não deve curvar dessa forma. Você passa por cima do busto e deixa retinha a tua fita, tá? Para você não ter problema. Uma outra medida que nós precisamos é o entrebusto, né? A parte do entrebusto, ou separação do busto, que é de um ponto do bico do peito até o outro, você vai medir quanto tem, tá? Isso aqui a gente precisa na hora do molde base já. Na interpretação do molde base e na modelagem também nós vamos precisar disso, tá? Então, basicamente é isso. Para você tirar suas medidas, você basicamente vai ter que fazer esse passo a passo com muito cuidado, tá bom? Então, se não tiver como alguém te ajudar, vai em frente ao espelho, faz com cautela, refaz as medidas. Bem, gente, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima, se Ele quiser.